Como fazemos em todos os programas, meu querido Humberto, eu ofereço um livro. E esse é um livro da União dos Juristas Católicos de São Paulo, a pedido do cardeal Dom Odile, mas na linha do que o Papa Francisco tem apresentado constantemente, de que a economia, se não estiver vinculada ao social, ela corre o risco de se tornar um mero instrumento, esquecendo o homem em função do capital. Muito embora o Roberto Campos sempre dizia que a diferença entre as economias socialistas, que pensam no social, e as economias capitalistas, que pensam mais no lucro, é que nas economias socialistas os ideais são muito superiores aos resultados. Nas capitalistas, os resultados são muito superiores aos ideais. Então, aqui a análise só do ponto de vista jurídico e uma justiça econômica e social. Aliás, o Roberto ia mais longe, Humberto. O Roberto foi um grande amigo, temos diversos livros escritos juntos, Roberto Campos, das grandes inteligências, mas era um frasista notável. Sem dúvida. E ele dizia, nas economias socialistas, todos aqueles que falam, as suas promessas comprometem apenas as pessoas que as ouvem. Mas, Humberto, voltando ao problema que nós estamos discutindo, desse consequencialismo do Poder Judiciário e a forma didática como você apresentou para os nossos telespectadores, a questão da segurança jurídica e, ao mesmo tempo, da clareza da lei, que é o mínimo, a delicadeza do legislador com aquele que vai ser obrigado a cumprir a lei, é fazer com que essa lei seja inteligível. E você colocou isso muito bem. Mas hoje nós estamos vivendo um problema em que, nada obstante a grande categoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho uma admiração muito grande por todos eles, sem exceção, eles viraram tribunais individuais, não são colegiados. Existe o Supremo Tribunal Federal de fulano, de Beltrano, de ciclano, mas não existe um colegiado. E mais do que isso, cada um deles, no seu conceito de justiça, procurando fazer com que a sua posição prevaleça, quase como se fosse um parlamentar. Os debates hoje no Supremo Tribunal Federal parecem mais debates na Câmara dos Deputados do que um debate com aquela característica própria de um debate jurídico de professores universitários, nada obstante a qualidade indiscutível e imensa de todos os ministros do Supremo. Essa volta ao princípio do colegiado e da necessidade de que a função do Supremo seria muito mais de dar estabilidade às instituições, que justiça se faz das instâncias inferiores, de rigor, é algo que se perdeu, porque o que nós estamos tendo é a insegurança decorrente da imprevisibilidade, da interpretação individual e muitas vezes até com uma conotação de iluminismo para o que pode se fazer para o Brasil, que faz com que vivamos esse momento de grande instabilidade. Isso é que eu posso decorrer também em parte do que você disse, ou não, Beto? Eu, em geral, estou de acordo com a sua observação. Eu quero apenas fazer algumas ponderações. Eu continuo admirando muito o Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado há 27 anos e ao longo desse período eu fui vendo a importância do Supremo Tribunal Federal no sistema brasileiro. Apesar de haver alguns defeitos no seu funcionamento, eu continuo achando, ainda considerando esses defeitos, que o Supremo Tribunal Federal é o melhor tribunal do Brasil e aquele que exerce a função mais importante. Dito isso, eu estou de acordo. Eu costumo dizer que, na verdade, não há 11 pessoas lá, né? Há 11 ministros lá. Por isso que há a toga, né? O sujeito ele recebe a investidura
e cumpre lá uma função. Não é mais o fulano ou beltrano ou cicrano, mas o ministro fulano de tal que usa a toga e é membro de uma turma e pertence a um colegiado. Essa constatação, em larga medida trivial, é da mais alta importância. E eu fui percebendo ao longo do tempo que algumas coisas foram acontecendo e que provocaram, digamos, a diminuição da relevância desse ponto para o qual estou chamando a atenção. Muitas vezes o colegiado sofre mudança de composição. E isso tem levado, muitas vezes, a refazer julgamentos que já foram iniciados e que já tinham quórum, por exemplo, para o seu término, sob a alegação de que as pessoas mudaram. Mas o Supremo continua sendo o mesmo órgão. E este órgão, tendo ele já deliberado, não poderia deliberar de novo. Eu acho que nesse processo todo, talvez nós devamos começar a falar em características de ministros, né? Um ministro tem que compreender que a interpretação é, em alguma medida, um ato de humildade. Isto é, reconhecer o significado que tem determinado texto, e não o significado que ele, pessoa, gostaria que o texto tivesse. Nesse sentido, também começar a valorizar o fato de que ministro cumpre função, e função depende de determinadas competências e determinadas diretrizes, e este órgão também delibera. Então, apesar desses defeitos, eu continuo confiando que esses defeitos vão ser logo sanados, porque o Brasil precisa de um Supremo forte. Eu não estou dizendo com isso, eu gosto de esclarecer, que o texto constitucional deve receber uma interpretação literal. Não estou defendendo isso. Inclusive, há muitos casos em que a interpretação deve ser mais flexível. Por exemplo, não se interpreta da mesma forma disposições que atribuem poder, no caso, competências tributárias, de maneira mais rígida, da mesma forma que se interpreta dispositivo que desonera o contribuinte, como é o caso das imunidades, que tem uma flexibilidade maior. Agora, o que não se pode, em nenhum caso, é desconsiderar plenamente aquilo que está estabelecido pela Constituição, optando por aquilo que o intérprete gostaria que a Constituição tivesse dito, mas ela não disse. E é a partir do momento em que isso começa a acontecer, e isso começa a atingir as garantias individuais e a divisão de poderes, é que a situação fica mais preocupante. Eu espero que o Supremo, como órgão, e os seus ministros, que exercem relevantíssimas funções para a República, estejam atentos a essa crítica que a comunidade acadêmica, em regra, tem feito, e que possa corrigir esse rumo para que o Supremo se fortaleça como sempre fez. Eu agradeço, Humberto. Aliás, a minha posição, rigorosamente igual à sua, também tenho eu brinco, até uma admiração quase mística. Porque a primeira sustentação oral que eu fiz no Supremo foi em 1962. E advogo há 60 anos, quer dizer, muitos dos ministros, muitos não, mas 2 ministros não tinham nascido em 62, que é o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Eu já estava sofrendo lá com advogado. E tenho admiração mística até porque convivi com todos os ministros de todos esses períodos. E sempre com uma profunda admiração. Mas entendo que é fundamental que voltem a esse sentido de colegiado. Até 2003 nós tínhamos cada um deles tinha a sua posição, interpretava, mas não procuravam ir além do que estava na lei. Pois é que nós passamos de 2003 para cá a ter essa individualização que trouxe uma certa insegurança jurídica. Tenho a impressão, de outro dia escrevi um artigo na Folha para retornar em defesa do Supremo, apesar de divergir do consequencialismo, mas que tem a impressão que eles mesmos
vão sentir no tempo a grande importância de estabilizador das instituições que é o Supremo. Dizia Francisco Ferrara, o velho Francisco Ferrara, na década de 60, que o pior intérprete do direito é aquele que lê na lei o que gostaria que estivesse escrito, apesar do que está de acordo com as suas preferências. Ou então, tirar da lei aquilo que está escrito, porque não gosta do que está escrito na lei. É isso que nós, intérpretes de direito, não poderemos fazer. Muito obrigado por sua presença, meu querido Humberto, e telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.